os primeiros programas televisivos eram feitos pelos profissionais da rádio. O que isso influenciou na linguagem da TV brasileira? A televisão brasileira ela é bem diferente da televisão norte-americana e da televisão também da Europa. Exatamente pelo fato de aqui no Brasil, os primeiros profissionais da televisão eram profissionais do rádio. O rádio no Brasil estava vivendo a sua época de ouro, que é aquela época de 1940, 1950, em que o Brasil estava começando a receber as empresas multinacionais, Gessilever e várias outras multinacionais que começaram então a injetar muito dinheiro no rádio, que era o grande veículo de comunicação de massa. Então a gente tinha programas de auditório no rádio, a gente tinha programas humorísticos no rádio, tínhamos também as radionovelas, que tinha, por exemplo, a Rádio Nacional, que tinha 16 radionovelas por dia, né? Então, quando surgiu a televisão na década de 50, onde que eles foram buscar os profissionais? Foram buscar os profissionais no rádio. Nos Estados Unidos, quando começou a televisão, lá na década de 20, 30, eles foram buscar os profissionais no cinema. Por isso que quando a gente vê aqui, principalmente quem tem TV a cabo, que procura ver os programas americanos, eles têm muito o quê? Programas que são... filmes, né? Filmes feitos para televisão, ou se não, séries feitas para televisão, muito da ficção. Já a programação europeia, ela buscou os profissionais do teatro. Então, nas programações das TVs europeias, você tem documentários, você tem teleteatro, né, que foi para a televisão. Aqui no Brasil, os humoristas que eram do rádio foram para a TV. Então, a gente teve na TV o Chico Anísio, o Chacrinha, a gente teve também os programas de auditório, que até hoje, né, Faustão, os grandes programas dominicais são de auditório, que eram já programas que faziam muito sucesso no rádio. Então, quando a TV surgiu aqui no Brasil, ela foi buscar os profissionais de rádio, e como a TV era ao vivo, eles tinham aquele mesmo formato, uma câmera, eu ao vivo, fazendo as radionovelas, se transformaram em telenovelas, e foi essa a linguagem televisiva ali dos anos 60, por aí. E o que significou a programação do ao vivo para o gravado? Completamente, foi um divisor de águas na televisão. Não só na televisão brasileira, né, porque isso aconteceu em vários outros países, mas para a televisão brasileira, quando você faz ao vivo, você fica preso num estúdio. Então, você não pode mostrar o que está acontecendo lá fora. Então, quem é mais velho, quem tem aí os seus 70 anos de idade, que ainda pegou aquela época da programação ao vivo, no jornalismo, por exemplo, o jornalista, o apresentador, ele só podia ler as notícias que os repórteres apuravam, mas eles não tinham como mostrar, porque não tinha como gravar. Com a possibilidade de gravação, no jornalismo, gravava as imagens e voltava, e se não existia possibilidade de edição, mas pelo menos podia mostrar. Então, se eu estou falando, por exemplo, de um problema de trânsito, eu estou falando do problema de trânsito aqui no estúdio, mas eu estou mostrando o que é o jornalismo que a gente vê hoje, gravado. Antes da possibilidade de gravar, era impossível. Então, era um jornal falado, era muito mais um rádio-jornal do que um jornal televisivo. E isso, Brasília, foi fundamental na história da televisão, porque o primeiro programa gravado foi a inauguração de Brasília. Então, se gravou a inauguração de Brasília e mandou para várias emissoras via avião, para que essas emissoras pudessem, então, passar essa programação, essa inauguração de Brasília. Então, se fosse ao vivo, se eu morasse em Brasília, não tinha satélite ainda. Se eu morasse em Brasília, eu só ia assistir o que estava passando aqui, o que estava sendo apresentado na minha cidade. São Paulo não ia ter acesso às informações de Brasília e vice-versa. Com a possibilidade de gravação, o que acontecia? A emissora produzia um programa, colocava em fita e colocava no correio, aí a forma que fosse de avião ou de rádio, e mandava a programação. Então, as pessoas das outras praças, das outras cidades também tinham acesso. Vou te dar um exemplo de novela.
Novela, por exemplo, da Globo, ou da Record, ou, né, na época que já faziam novelas. Se gravava o capítulo X, no Rio de Janeiro. Aquela mesma fita ia de avião ou de ônibus para São Paulo. Passava um dia depois. Então, quem morava no Rio de Janeiro assistia tal capítulo da novela. Quem morava em São Paulo assistia aquele mesmo capítulo da novela, só que em outro dia. Só que não existia, na época não existia internet, o telefone, eram poucas as pessoas, então não tinha essa, né, de ligar para saber o que estava acontecendo. As comunicações também eram mais demoradas. Mas só para te dar, então, esse exemplo da importância que foi sair do ao vivo para o gravado. Significava que uma programação feita por uma emissora, ela não ficava restrita só aos telespectadores daquela emissora. De outras emissoras também tinham essa possibilidade. Tá, a televisão sempre foi unidirecional, com o telespectador totalmente inerte, podendo no máximo mudar de canal. Você acha que isso já mudou? Ainda é unidirecional, né, por ser um veículo de comunicação de massas, tanto a televisão quanto o rádio, dentro da radiodifusão, são esses dois, que são considerados veículos de comunicação de massa. Eu falo e mando para todos ao mesmo tempo uma única programação. Então, cabe ao telespectador realmente mudar de canal. Se é um telespectador que tenha só acesso à TV aberta, então ele vai ter o quê? 5, 6 canais para mudar, que não muda muito. Porque você percebe que você tem os nichos de horário. Então, se tem o horário do Jornal da Manhã, se eu saio do Bom Dia DF, por exemplo, logo já é o DF agora, né? O DF no ar, são jornais. Se você tem aí o programa de culinárias, mesmo todos os canais são programas de culinária. Chega na hora do almoço, os programas de esporte, todos os canais, programas de esporte. À noite, novela, os canais que tem novela estão passando novela. Então, não adianta muito o telespectador mudar de canal, porque, na verdade, ele vai ver o mesmo formato de programa, só que feito por outra emissora. Mas acaba que o programa praticamente é o mesmo. Então, realmente, é unidirecional. A televisão, agora, quem tem TV a cabo, existe uma maior possibilidade. Tá passando novela, mas eu gosto de música. Então, eu coloco lá naquele canal de música. Não, mas eu gosto de filme, então eu procuro o meu canal de filmes. Mas a TV paga, né? Ela aí custa cerca de R$80, R$120 por mês. Então, você tem que ter uma condição econômica, né, compatível a esse gasto a mais que você vai ter na sua família. Fora isso, você tem que ter uma condição social no sentido de onde você mora. Onde você mora? Tá cabeado? Passa, porque às vezes você tem condição econômica, mas você mora num lugar onde não tem acesso. Então, você é obrigado a só ter o canal aberto, né? E, então, essas são as duas, mas não tem saída, é o modelo televisão. Televisão não é feita para uma pessoa, feita para todas ao mesmo tempo. Qual a influência e a importância da televisão na vida das pessoas? Você acha que ela chega a ter poder de persuasão na sociedade? Tem o poder de persuasão pelo fato a televisão, ela ocupou um espaço central nas famílias, né? Antes ocupado pelo rádio. A gente voltando aí na história da televisão, como eu disse também, quem tem mais de 70 anos vai se lembrar bem disso. Antes você tinha um aparelho de rádio na sala. Então, se reuniam todas as famílias, toda a família em volta. Gente, fica quieto que vamos ouvir o rádio. Então, ouvir o rádio era um acontecimento. Aí, quando surgiu a televisão, o rádio, aí pelo transistor, é mais a questão da história do rádio, ele foi ficando menor, foi ficando mais barato, então cada um tem o seu rádio. Então, você tem o rádio relógio na cozinha, você tem o rádio do carro, você tem o rádio... cada um tem o seu rádio, né? O rádio começou a ser carregado. Aí, o que era aquele grande móvel na sala? A televisão, que era cara, então não dava para ter uma no quarto como hoje. Então, as famílias se reuniam em frente à televisão e todo mundo assistindo o mesmo programa.
Por conta de quê? Os programas gravados. Então, os programas gravados criaram as cabeças de rede, que ficavam no eixo Rio-São Paulo. Então, a moda do Sudeste passava a chegar lá no Nordeste. Então, o que está usando? Ah, agora está usando roupa listrada. Por quê? Porque na novela, aquela personagem linda, que é super boazinha, usa a roupa listrada e fica lindo nela, logo vai ficar em mim. Porque eu também quero ser bonita e boazinha como a moça da novela. Aí as lojas começam, então, a vender. Aí agora, na Malhação, isso da história da televisão até hoje. Ah, na Malhação. Agora na Malhação eles estão usando mochila X. Ah, como eu quero ser bonita e inteligente igual aquela pessoa da Malhação, então se eu comprar uma mochila X, eu posso não ser bonita e inteligente, eu posso parecer. Né? Então a televisão, sim, pela imagem, a imagem é uma coisa muito forte, né, na vida das pessoas. E não é só da classe mais baixa, não. Mais baixa no sentido socioeconômica, tá? Não é... Eu estava vendo esses dias uma revista daqui de Brasília, uma revista de moda, muito chique, muito bonita, muito bem acabada. E tinha propaganda de um ensaio de joias. Aí estava lá, a joia, o anel tal. O anel que está sendo usado pela personagem tal... Dessa novela agora, né, sei lá, Vidas... que eu não sei muito o nome das novelas, mas enfim, na novela das 6. Então, tava lá. Então, são pessoas que têm acesso àquela revista que têm um poder socioeconômico grande. Ainda assim, elas têm a persuasão. Né? A televisão exerce essa persuasão. Porque a hora que eu mostro assim, esse anel é usado pela personagem X da novela tal, aí a pessoa talvez... Fala assim, olha, então esse anel tá na moda. Então, é modo de vestir, é modo de falar, música. Você tem, e a gente, não estamos falando só no jornalismo. Né? Porque o jornalismo é um dos programas dentro da televisão, mas a televisão é um meio de comunicação. Então, no programa, começa a bater Michel Teló, um exemplo. Aparecendo em todos os programas. Então, significa que ele vai ficar mais na nossa mente, né? Porque ele está aparecendo muitas vezes. O artista que está na novela. O artista está na novela, ele está na nossa mente. Ele saiu da novela, a gente esquece dele. Então, quando ele está na novela, terminou a novela, ele aproveita com propaganda, aproveita fazer teatro, porque ele ainda está na mente das pessoas. Ele faz cinema... Agora, a pessoa que não faz novela, às vezes ele tá fazendo teatro, tá trabalhando pra caramba, e quando a gente vê na televisão, nossa, fulano, tava sumido. Não tava sumido, ele tava trabalhando, só não tava na televisão. Mas é a televisão que chega na nossa casa. No teatro, a gente tem que sair para ir ao teatro. Ao cinema, o cinema, a gente tem que sair de casa para ir ao cinema. A televisão, a gente não tem que fazer nada, a gente tem que chegar da rua, ligar a TV para descansar, e a gente recebe. Então, todas aquelas informações, a gente está num momento de letargia, de descanso. Então, todas aquelas informações, elas vão ficando dentro da gente. E a gente, no momento necessário, a gente vai usar essa informação. Mas você acha que surgir numa sociedade crítica, isso não mudaria? Assim, porque a gente escuta, que nem você falou, a gente escuta as músicas, às vezes a gente canta nem porque a gente gosta da música, mas porque fica na nossa cabeça, sabe? Fica até com raiva, assim, eu não gosto dessa música, mas tá ali o tempo todo batendo na tecla, essa música faz sucesso, essa música é boa. Uma sociedade crítica não mudaria esse pensamento, assim? Não sei, a questão não é ser crítica ou não ser crítica, porque primeiro... Uma sociedade, ela é feita por pessoas variadas. Então, uma sociedade crítica seria uma sociedade muito chata, né? Porque uma sociedade crítica seria só um segmento. Se você não gosta da televisão, procura outra coisa para fazer. Ela é só mais um elemento dentro da sociedade. A sociedade tem várias formas, é lógico, a sociedade é um elemento de entretenimento e a gente não pode negar que muitas pessoas só têm acesso à televisão como entretenimento. Livro é caro, livro exige não só você saber ler,
como exige você saber raciocinar e interpretar. A gente sabe por aí o nível de analfabetismo funcional é muito grande, ou seja, gente que estudou até a 8ª série, fez o ensino fundamental completo, mas ele não consegue, não consegue interpretar. Isso a gente sabe que a gente tem uma deficiência. Aí, disco. Quanto custa um disco? Quanto custa um CD? Ah, mas você tem show também, mas vai pagar R$40, R$50, R$100, R$200 para ir num show, né? Mas tem as bibliotecas, tá? Quantas bibliotecas públicas tem em cada cidade? Então, a partir da televisão, e não só a televisão, como o rádio também, desse veículo de massa, a gente não pode negar a indústria cultural, né? Que a crítica à televisão vem desses estudos dos sociólogos, né, da indústria cultural. Ah, mas é uma indústria de massa, é uma indústria que está aí para servir, né? Mas a gente vive numa sociedade de consumo. Não tem como fugir disso, a não ser que você vá e escolha viver recluso num grupo, numa sociedade igualitária, mas isso é exceção e não a regra. Então, para que a gente vai brigar com a regra? Eu acho que cabe aos produtores de televisão, a quem resolve trabalhar conteúdo de televisão, na medida do possível, mesclar entretenimento com informação. Mas uma televisão que não tenha entretenimento, ela também não está cumprindo o seu papel. E o seu papel é de entretenimento. Por exemplo, vou dar um exemplo meu. Eu gosto muito de música popular brasileira, né? Gosto demais. Nunca assisti, por exemplo, vários artistas, mas nunca assisti nenhum show do Chico Buarque de Holanda. Nunca assisti. Eu morei no interior, quando eu morei em capital, não deu certo de eu ir assistir show dele, né? Mas eu conheço, eu sei que ele tem olho claro, eu sei o timbre de voz dele, eu sei como ele interpreta, né? Por quê? Pela televisão e pelo rádio. Então, como que eu vou demonizar a televisão? Se eu tive acesso a essa cultura, que é uma cultura elitizada, né? MPB, nesse nível de Chico Buarque de Holanda, é uma cultura elitizada, só que eu nunca fui a um show dele. Eu nunca fui, por exemplo, ao show do Bob Dylan, que é um grande artista norte-americano. E quando ele esteve aqui, ele esteve até em Brasília, mas o preço era de R$250, R$400 a entrada. Independente desse preço, era na quarta-feira. Na quarta-feira eu trabalho, eu não posso ir. Mas eu sei como que é a cara do Bob Dylan, eu sei a voz dele, eu sei que ele toca gaita, eu sei que ele toca country, eu sei o que é música country. Por onde? Pela televisão, pela indústria cultural. Então, tem muito lixo? Tem muito lixo, mas tem muito luxo também. Então, a gente não pode nem demonizar e nem elevar, sabe, assim, achar que é o máximo. Então, essa coisa crítica, vamos ser críticos, sim. Eu sou crítica nesse ponto, como você disse. É o Michel Teló. Então, porque a gravadora X precisa vender muito, então ela vai lá e começa a colocar no rádio. Bota aí 20 vezes no dia. Em todos os programas de televisão é ele. Em todos os programas. Bombardeia. Tem tantas outras coisas, tem tantas outras pessoas que estão precisando se mostrar para a sociedade, né? Então, isso eu critico, sim. A falta de senso mesmo, de senso de oportunidade, né? Dá muita oportunidade para um grupo pequeno de produtores culturais e não dá nenhuma oportunidade para um grupo grande que está fazendo, está trabalhando e não tem espaço. É um problema a ser resolvido. Para finalizar, é certo afirmar que na cultura pós-moderna não é a TV que é o espelho da sociedade, mas exatamente o contrário, é a sociedade que é o espelho da TV, que nem você já falou, né, que o modo de vestir, o modo de... A própria linguagem, né, a televisão está tentando mudar um pouco isso, né, a regionalização é um dos caminhos, mas sim, vamos pensar, dentro da teoria da comunicação,
existem os apocalípticos e os integrados. Os apocalípticos, aquele assim, isso é péssimo, isso vai acabar, isso é o fim dos tempos, tal. E tem aqueles integrados. Nossa, mas é ótimo, mas é perfeito, é maravilhoso. Nenhum dos dois estão certos, né? Nem olha é o fim e nem olha é perfeito. Então, vamos tentar ver pontos positivos e pontos negativos. A sociedade, ela não pode ser maniqueísta. Ou é bom ou é ruim. Tem coisas boas e tem coisas ruins. Eu prefiro nessa linha, eu prefiro pensar nessa linha não tão maniqueísta. Então, tá, por um lado, ela é o espelho da sociedade. Ela pode ser sim o espelho da sociedade, porque como ela precisa da audiência, estamos falando de canais abertos e canais comerciais. Não estamos falando nem da TV pública. Ela precisa de audiência porque ela precisa faturar, né? Então, se ela não buscar na sociedade as referências, a sociedade não vai se ver refletida, ela não vai querer. Então, por exemplo, na Globo, você tem aquele programa Tapas e Beijos, né? Por que a Globo colocou aquele programa? Quais são os protagonistas? 2 vendedoras de loja que têm problemas, né? Uma separada, a outra era um amante. Olha, tinha um amante. Você levar isso, quanto que 20 anos atrás você podia ter como protagonista uma pessoa que era amante de um outro que era casado, né? Ela não está espelhando a sociedade? Existe esse comportamento social, né? Que antes não estava na TV. Então, ela está espelhando a sociedade. E a gente vê isso em vários, mas isso eles fazem o quê? Com pesquisa de audiência, né? Olha, esse aqui, mas por que esse programa não está dando Ibope, né? Que a gente chama, por que não está dando Ibope? Talvez porque só passe na Zona Sul do Rio de Janeiro, classe média alta, com problemas só de quem viaja para a Europa, e as pessoas estão cansadas disso, as pessoas querem se ver, quais são os meus problemas. Eu quero ver os meus problemas retratados na televisão, né? Então, a parte de ficção tá indo muito nisso, buscando referências na sociedade. Então, já tem um cara que dança charme na novela, né? Quem dança charme? Periferia, você não vai. Na classe A não existe o funk, o charme, não é, né, uma dança. Eles pegam mais o técnico, o pop, né? Mas você tem, por quê? Porque eles estão buscando referências do que está acontecendo para que eles espelhem a sociedade. Aí vamos ficar de volta, né? A sociedade sendo espelhada na TV. Também tem essa realidade. O que eu vi na novela que a fulana cortou o cabelo. Agora todos estão cortando o cabelo, pintando o cabelo de verde. Nossa, ficou bonito, eu vou pintar o meu de verde. O jogador de futebol lá, o do Santos, o Neymar. Que coisa mais feia do que aquele corte de cabelo? E as mães estão levando os filhos, coitados, para cortar, né? Juízo de valor, lógico, eu acho feio, muita gente acha bonito, né? Por quê? Porque ele tem sucesso, porque ele é jovem, porque ele é simpático. Se o meu filho tiver aquele corte de cabelo, o meu filho também vai parecer ter sucesso, vai parecer simpático, né? Porque ele não vai passar a ter sucesso por causa disso, mas ele vai passar uma ideia. Então, a gente tem essas 2 situações, né, acontecendo. Mas isso é um fenômeno do veículo de massa. Não é nem positivo nem negativo. É um fenômeno daquele veículo. E a gente tem que conviver com isso. Mas eu acho que as pessoas distorcem muito o que passa. Porque, por exemplo, tá passando novela agora Cheia de Charme que mostra lá as empregadas. De alguma forma, tá mostrando a vida das empregadas e tal, mas aí mostra, por exemplo, sempre tem um final feliz. Sempre vai ter um final feliz, elas sempre vão ficar ricas. E as pessoas, elas têm uma... Eu não sei se pode ser chamada de burrice, mas é uma inconsciência, assim, que sabe, é surreal, assim. Olha, aí nós temos 2 coisas. Você apontou com essa questão dessa novela especificamente das domésticas, né, que aborda 3 domésticas. Você abordou 2 coisas muito importantes da teledramaturgia que é preciso prestar muita atenção. Aí sim,
de uma forma crítica e é importante que mais pessoas tragam isso para a discussão. Primeiro, a questão do final feliz. Ficção não é só novela. Teatro, você tem uma história que você tem um conflito e aquele conflito vai se desenrolar para um final. Tem que ter um final. Dentro da história, né, da ficção mundial, normalmente o conflito termina com um final feliz. E eles viveram felizes, são os contos de fada, e eles viveram felizes para sempre. Primeiro tem a Branca de Neve. Aí tem uma hora que ela dorme porque a outra quis matar, quase, nananá, e vem alguém, beija, e foram felizes para sempre. Aí você tem os 3 porquinhos, né? Aí eles estão lá felizes, depois tem o conflito, então aí eles brigaram, um não queria saber de trabalhar, fez uma casa de tal forma bem rapidinha, o outro mais ou menos, e o outro que era um trabalhador, fez a casa direitinho. Aí vem o conflito, aí vem o lobo, assopra. Ó, vou te mostrando, tá vendo? Você faz com as coisas meia boca, ó, o que vai acontecer? Aí ele foi pra casa do outro, ele assopra, tá vendo? Você também não fez bem. Foram pra casa do outro, o outro acolheu. Assopra, não deu certo. Então, virando, olha, moral da história, se você trabalhar bem, você vai ser bem-sucedido, né? Então, isso você vai trazendo desde os contos infantis, aí você vai pro teatro, né? Aqueles dramas teatrais. Também, é muito difícil. Aí você tem o mais moderno, né? Que aí termina ele morto. Você sempre quer mostrar alguma coisa. Tem algumas novelas que terminavam com o vilão fugindo do Brasil com todo o dinheiro e dando uma banana para todo mundo, naquela novela antológica, né, da Odete Roitman, é que eu não me lembro os nomes das novelas, mas a gente tem algumas mudanças, que os finais, o vilão sai ganhando, que é para quebrar com esse paradigma que nem sempre só o mocinho vence e o bandido sempre acaba. Mas, mesmo assim, é um ou outro. Porque, senão, subverte. Subverte, o autor está subvertendo a ordem natural das coisas, o autor está subvertendo até o fato de quem está assistindo não é só aquela pessoa que já está com a sua maturidade. Então, às vezes, uma criança de 8 anos que já tem algum viés do bandido, porque tem muito disso. Ah, tá vendo? Ó, bandido é que se dá bem mesmo. Eu tenho que ser bandido mesmo. Porque persuade, né? Porque é tudo muito bonito, é plástico, é colorido, né? A casa é bonita, é isso que eu quero. Então, tem que dar essas lições de moral, né? Mas sempre lembrar o seguinte, que a televisão, você não pode atribuir a ela, na sociedade, um valor além do que ela tem. Lá na década de 30, de 30 a 50, por aí, principalmente na época da Segunda Guerra Mundial, tinha uma escola teórica muito importante, que chama-se Escola de Frankfurt, que realmente se chama teoria crítica. Quando você falou não precisa ter uma sociedade crítica, precisa. Eles exerciam aquela escola, que é uma escola mesmo, né? Tinham portas, paredes, professores, alunos, né? Era uma escola, que se chama Escola de Frankfurt, porque ficava na cidade de Frankfurt. E ali eram sociólogos e filósofos, né, na época, e eles estavam em plena Segunda Guerra Mundial, em plena Alemanha, e eles estavam percebendo que os veículos de comunicação eles estavam sendo usados pelo regime, né, de então, para passar ideias. Então, você tinha os programas de rádio. Hitler usou muito rádio para propaganda política, usou muito cinema. Então, o fato de mostrar as imagens do Hitler todas de baixo para cima, para mostrar ele todo altivo, é uma técnica que a televisão se utiliza, que o cinema se utiliza, que na época se utilizou politicamente, não só lá na Itália também, aqui na América do Sul também. O Getúlio Vargas usou muito rádio, né? A Hora do Brasil, a Voz do Brasil, é um resquício desde aquela época, quando para tudo
que nós vamos falar o que nós estamos fazendo, né? Então, estava acontecendo isso. E eles olhavam para aquilo e eles falavam assim, gente, isso é o fim do mundo. Onde vamos parar? Depois, foi se percebendo que a televisão não tem esse poder todo. Ela tem, mas não tem esse poder todo. Porque se você tem 24 horas do dia, de 6 a 8 horas você está dormindo. Então, sobram aí, né? Sei lá, 12 horas, 18 horas dessas 24 horas. Desse tempo, pelo menos 8 horas você está no trabalho. Ou se você é criança e adolescente, 4 horas você está na escola, as outras 4 você está ou brincando, ou fazendo outras coisas, né? Aí, pensa, durante o dia, quantas horas você está na frente da televisão? Até 10, 15 anos atrás, aqui no Brasil, o brasileiro ficava 7 horas na frente da televisão por dia. É um índice alto, um dos maiores índices de audiência televisiva. Porque tem muitos que não têm acesso a outras formas de lazer. Então, não sai sábado à noite para um cinema, para uma boate, né? Para balada. Não, assiste televisão. A criança, às vezes, mora numa cidade perigosa, então não brinca na rua, então fica dentro de casa. Aí o que vai fazer dentro de casa? Assistir televisão. Então tem pessoas que ficam mais expostas à televisão, tem pessoas que ficam menos. De qualquer forma, pela média, até uns 10 anos atrás, era uma média de 7 horas. Com a internet, isso agora está mudando. As pessoas estão ficando menos tempo ainda na frente da televisão. Então, você percebe como a televisão é um dos elementos de informação. Os colegas, aí se você vai numa igreja, aquele momento que você está ali envolvido com aquele grupo da igreja, é um momento também que você está formando sua personalidade. A escola é um momento que você está formando sua personalidade. O almoço com os familiares é um momento de você estar formando sua personalidade. Então, a televisão, ela é um dos elementos. É importante, porque a televisão pauta a vida das pessoas. De repente, você está entre os seus amigos, você fala, nossa, você viu ontem a novela, o tapa que a fulana deu na outra? Está pautando as conversas sociais, mas é o momento de falar também sobre violência. Se é o marido que bate na mulher, é o momento de falar sobre violência doméstica. Então, não é importante que a novela traga isso? Se por exemplo, um abandono da filha que deixou no lixão, né? É o momento de falar sobre amor de pai e filho. Ela está querendo se vingar? É o momento de conversar. Será que a vingança realmente é a melhor saída? Então, em vez de demonizar a televisão, vamos utilizar o que a televisão está trazendo para fazer, sim, uma leitura crítica dessa programação e não ficar, tá vendo? Só mostra isso. O que eu vou fazer com essa informação? Então, os pais têm que estar preparados para isso. Os professores têm que estar preparados para isso, né? Para pegar essa informação, transformar essa informação para que a gente seja crítico não à televisão, mas uma crítica à sociedade. É isso que a televisão está trazendo para a gente. Por isso que eu não demonizo. Eu não demonizo a televisão. Acho, sim, que tem programas muito ruins. Acho, sim, que tem programas exagerados. Esses programas, por exemplo, principalmente pseudo-jornalísticos, né? Que você fica 1 hora, você pega um crime e você fica 1 hora supervalorizando aquele crime e põe de novo na tela. Tá vendo essa cara desse bandido? Não, não é possível, onde já se viu, a minha vontade é... Bom, nem vou falar, isso faz... A pessoa que está assistindo vai ficando com a mesma raiva que o apresentador está passando. Eu não acho isso correto, porque não está contribuindo com nada. Agora, quando você coloca uma informação, não, fulano fez tal coisa, né, e agora está preso, você deu a informação, tudo bem, passou, tem que ser dada a informação. A sociedade precisa saber o que está acontecendo. Agora, quando você supervaloriza, parece que aquilo é a única coisa que está acontecendo. Não. Tem coisas boas também. Então, você tem que dar o espaço para as coisas ruins e para as coisas boas, porque você tem que ser aí sim o espelho da sociedade. A sociedade tem pessoas ruins? Tem. Mas a sociedade também tem pessoas boas.
Então, quando eu só dou lugar na televisão para as coisas ruins, eu estou deixando de lado uma parcela da sociedade. E o contrário. Quando eu coloco na televisão só um mundo cor-de-rosa, eu estou deixando de lado esse mundo escuro, né? Que é esse mundo da sombra, que eu preciso também mostrar. Porque senão eu não estou sendo um espelho da realidade. É complicado. É uma luta constante dos profissionais de televisão. E eu acho que deve ser isso é uma utopia. Utopia é uma coisa no sentido de que é um lugar onde eu sei que eu preciso chegar, mas eu ainda não estou lá, mas eu preciso sempre fazer de tudo para chegar lá. Mas eu acho que a televisão cumpre um papel muito importante na sociedade.